Olá pessoal, que é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional. Vou falar um pouco aí sobre dividir container, compartilhar container, importação marítima, um pouco de cada coisa. Então lembrando que você pode dividir container, compartilhar container, seja da China ou de qualquer outro país do mundo, tá? Essa parte aí é tranquilo, você pode fazer dependendo de qual país do mundo você vai importar. Acontece que hoje a maioria do pessoal está querendo importar da China, então por isso que é mais comum você ouvir falar do pessoal de falar de container compartilhado, dividir container da China. Mas dá para você importar de qualquer lugar do mundo. Lembrando o seguinte, que atualmente a legislação brasileira não permite que você compre de vários fornecedores diferentes e faça um processo de importação único. Então, vamos supor, se você tiver um único fornecedor que tenha todos os produtos que você está querendo importar, beleza, você faz um processo de importação único. Mas vamos supor que você não tem. Você vai precisar de importar de 2, 3, 4 fornecedores diferentes. Então, você vai fazer 2, 3, 4 processos de importação separados, diferentes do outro. Não tem como você fazer uma importação única e um despacho aduaneiro único, juntando todos os fornecedores. Tem gente que faz isso? Faz, mas está errado do ponto de vista da legislação. Então, eu estou falando do ponto de vista da legislação. Se você faz um processo desse, juntando tudo em uma importação única, e se você pega um fiscal que entendeu lá a legislação da forma correta, ele vai pedir para você desmembrar aquilo tudo ali, vai dar um trabalho grande, vai pagar multa, vai dar uma confusão e, entendeu? É um risco que pode acontecer. Tem gente que faz, mas eu não recomendo fazer, tá? Porque hoje não é previsto na legislação. Legislação mudando, previndo, né, permitindo, tudo bem, mas hoje não permite. Então, o primeiro passo, você vai fazer uma importação marítima, seja do container inteiro, ou se você vai dividir o container, o primeiro passo é sempre fazer o planejamento inicial da importação. Você tem que pesquisar um fornecedor que seja confiável. Aí, se você for comprar da China, eu recomendo você pesquisar fornecedor lá no site Alibaba. Fornecedor que tem o Trade Assurance, que é a transação garantida, garantia comercial, porque aí o Alibaba funciona como um intermediário, uma avalista no seu pagamento. Então, fica mais seguro você fazer um pagamento protegido lá pelo Alibaba. Agora, fora do Alibaba, não conheço nenhum site que faça essa proteção do pagamento. E se você for comprar de fornecedor de outro país, é mais complicado ainda, tá? Então, assim, tomar cuidado, porque corre o risco de você pagar e não receber. Mesmo com o Alibaba, com o Trade Assurance, ainda corre riscos, entendeu? Não é risco zero. Então, mas eu recomendo, se for importar da China, pesquisar lá no Alibaba, mas tem que ser fornecedor que aceita o Trade Assurance. Não são todos que estão lá que aceitam o Trade Assurance. Então, você tem que achar um fornecedor confiável, e aí você tem que achar o código de classificação fiscal correto da sua mercadoria, que é o código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, um código de 8 dígitos. Essa parte de classificação fiscal, isso é a responsabilidade do importador, tá? Porque essa questão da classificação fiscal é o seguinte, se você classificou errado, você vai começar todo o seu planejamento errado, e se você fizer uma importação com NCM errado, o que vai acontecer se cair num canal vermelho fiscal identifica isso? Você vai pagar multa por erro de classificação fiscal, multa pela diferença de impostos que deixou de recolher. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Existem empresas especializadas em classificação fiscal, mas eles cobram um valor muito alto para classificar a mercadoria. Talvez porque eles estão assumindo um risco muito grande, porque se eles classificarem errado e depois o importador for autuado, eles vão ser responsabilizados por isso. Então, essa questão de classificação fiscal tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, essa parte da classificação fiscal, o ideal seria que investigasse bem sobre o código NCM correto de cada mercadoria. Então, vamos supor, se você está fazendo importação, você tem 10 NCMs diferentes na sua importação, cada NCM vai ser uma carga tributária diferente da outra. Então, vai ter que ratear valor de frete, valor de seguro. Então, assim, o negócio fica mais complexo. Então, tem que saber o NCM correto, aí você vai ter que pedir para o fornecedor uma fatura. Isso vai gerar uma fatura pro forma, uma pro forma invoice. Essa pro forma invoice vai ter diversas informações importantes. Lembrando o seguinte também, né? Se você vai fazer uma importação marítima, para você conseguir levantar despesas de frete e de logística, você tem que saber qual que é o incoterm que está sendo usado, você tem que saber qual que é o local de origem da mercadoria, porto de origem, porto de destino. Tem que saber quem que vai ficar responsável pelas despesas na origem, despesas no destino. Aí tem que saber, por exemplo, peso bruto, você tem que saber a cubagem da carga, você tem que saber também a quantidade de caixa, se é carga solta, carga paletizada. Aí tem consultagem de cargos, você pode consultar diretamente a empresa de transporte, você tem que consultar terminal portuário, para levantar despesas no destino.
Então são várias despesas que você vai ter que levantar ao longo do processo, entendeu? Não é algo que existe resposta pronta, nem que você vai conseguir fazer uma planilha da noite para o dia de forma imediata. Tem que correr atrás de despesas, de custos, igual eu falei. Imagina, você tem uma fatura e tem 10 itens diferentes. Cada item diferente tem um NCM diferente. Então você tem que investigar qual é o NCM de cada item. Se está correto ou não. Se a carga qual é a carga tributária, se esse produto está sujeito à licença de importação, homologação, se precisa, se tem antidumping, que é uma sobretaxa, entendeu? Então você tem que fazer toda uma investigação por trás de cada NCM e depois fazer sua planilha de custo da forma correta. E para você solicitar também cotação de frete de logística, não é algo que você faz assim de forma imediata, porque tem que consultar, tem que buscar informações. Então, empresas de frete diferentes, que a gente chama de armadores, têm custos diferentes, não são os mesmos custos, entendeu? Tem que avaliar qual que é a taxa do câmbio daquele dia, e vai ser sempre uma estimativa, por quê? Taxa de câmbio muda toda hora, valor de fretes também tem prazo de validade. Então, vamos supor, você fez um planejamento hoje, decidiu que você vai importar daqui 3 meses, aí tem que refazer o planejamento, porque a taxa de câmbio é outra, o frete já não é mais o mesmo, entendeu? Então, tem que reavaliar várias coisas. Então, tem que ser feito, de fato, um planejamento. Concluído esse planejamento inicial, aí você viu que realmente compensa seguir em frente, aí tem que se organizar para fazer o processo acontecer. Então, vamos supor, sua empresa está começando do zero. Lembrando que eu estou falando de importação pessoa jurídica, só pessoa jurídica que pode importar com fins comerciais, pessoa física não pode. Aí beleza, aí você fez o planejamento, viu que vai valer a pena, vai seguir em frente. Próximo passo, tem que habilitar a empresa no radar, aí tem que ser uma habilitação compatível com o volume de importação que você quer fazer, com a capacidade financeira da sua empresa, aí tem credencial de despachante, aí você tem que fazer um cadastro junto ao banco ou corretora de câmbio para fazer um pagamento da forma correta, você tem que ter feito um cadastro da sua empresa no site Alibaba, tem que saber como fazer o pagamento lastreado pelo Trade Assurance, se você for usar o site, né, como uma balista, proteger seu pagamento. Aí você vai ter que verificar a questão do frete, com quem que você vai contratar frete, qual que é a opção de frete mais interessante. Aí tem que saber quando que a mercadoria vai estar disponível para embarque pelo fornecedor. Aí tem que conferir documentação antes do embarque. Então, assim, são vários procedimentos, tá? Até a mercadoria chegar aqui no Brasil, aí vai acontecer o processo de despacho aduaneiro, aí o despachante ele vai pagar as despesas tributárias e não tributárias, aí vai passar pela fiscalização. Essa questão da fiscalização também a gente nunca sabe qual canal de conferência que a sua mercadoria vai cair, apesar que a grande maioria cai no canal verde, mas pode cair em outros canais que exigem conferência de documentos, conferência física de mercadoria. Às vezes a importação pode estar sob suspeita de algum tipo de fraude, a Receita Federal pode investigar outras coisas, até passar pelo todo o processo e aí sim ser emitida a última etapa, né? Ser emitida a sua nota fiscal de entrada, a mercadoria ser retirada lá no armazém portuário. Se você tiver um veículo próprio, você pode usar seu veículo, senão vai ter que contratar um transportador rodoviário para levar a mercadoria até a sua empresa. Então, eu estou falando só das etapas da importação, tá? Não estou falando da parte de comercializar depois a mercadoria no mercado interno, não. E lembrando que essa estimativa de custos da importação, depois você ainda tem que acrescentar, eu conseguir de fato avaliar se do ponto de vista financeiro compensa ou não importar o seu produto, levantar todas as despesas após a importação para comercializar no mercado interno, entendeu? Que você vai ter despesa para mandar mercadoria para o seu cliente, ou você tem uma loja, tem despesas, né, na loja. Você tem tributos, impostos, despesas para comercializar o produto no mercado interno. Se você faz vendas pela internet, você tem as despesas para mandar para o seu cliente. Se você divulga seu produto em algum site de negócios, você tem que pagar a comissão para o site. Aí você tem que comparar, né, por quanto que outras empresas estão vendendo produtos similares, para você avaliar a sua margem de lucro no final. Então, essa planilha de custos da importação, ela não determina a margem de lucro, o que eu vejo também muitas vezes uma coisa errada, gravemente errada, que muitas empresas oferecem aí, né, no mercado, empresas de consultoria, falando o seguinte: não, faça importação e você vai ter X% de lucro. Como que eles podem afirmar que você vai ter X% de lucro se eles não têm percepção dos seus custos de comercialização do produto no mercado interno e nem têm conhecimento do próprio mercado interno de quanto que outras empresas estão comercializando produtos similares? Porque para você afirmar que você vai ter um lucro X, além de você levantar todas as despesas da importação, você
Você tem que levantar todas as despesas de comercialização do produto no mercado interno, você tem que fazer uma análise do mercado que você está inserido, você vê por quanto que outras empresas, né, estão vendendo produtos similares ou produtos idênticos, você tem que avaliar a sua concorrência para você avaliar qual vai ser sua margem de lucro no final, entendeu? Então, só o próprio importador, comerciante, que vai ter meios para avaliar qual é a margem de lucro dele com base na realidade dele. Não tem como uma empresa afirmar de cara que você vai fazer importação e vai ter X% de lucro, entendeu? Isso não existe. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes o pessoal está querendo vender curso ou querendo vender uma consultoria com base numa promessa que não é real. E eu não faço promessas que não são reais, por exemplo. Eu mostro a realidade para o pessoal. Então, e nem sempre toda importação vai ser viável, vai valer a pena. Já fiz vários processos de consultoria para clientes que eles viraram e falaram assim, para mim não compensa importar esse produto nesse momento, com base no perfil dele naquele momento, para ele não estava compensando. Quer dizer que não compensa para um outro? Não. De repente, com base no perfil do outro, vale a pena. Então, de repente, a quantidade de mercadoria que estava sendo importada, de repente com base no fornecedor que a pessoa encontrou. Então, tem variáveis que podem ou não viabilizar um processo de importação. Às vezes é viável para uma empresa e não é viável para outra. Por exemplo, empresas localizadas em estados diferentes têm custos diferentes, principalmente em relação ao ICMS. Então, às vezes, tem uma empresa que tem um benefício em relação a um regime especial de ICMS que uma outra não tem. E esse regime especial vai gerar uma possibilidade de ser viável uma importação que é para uma empresa e não vai ser viável para outra, tá entendendo? Então, assim, é uma questão muito mais ampla do que parece fazer uma importação. Então, assim, você fez o planejamento, viu que compensou, beleza, segue em frente. Viu que não compensou, avalia outra coisa. Ou reformula o seu processo de importação para tentar avaliar se pode ser viável de uma outra forma, entendeu? Avaliar outras possibilidades. Em relação a importar dividindo um container, aí eu recomendo o seguinte, não tem um valor mínimo. O que eu recomendo é o seguinte, você avaliar questão de peso. Eu acho que seria uma forma mais fácil de você começar a ter uma percepção. Começa a avaliar a partir de uns 100 quilos. A partir de uns 100 quilos, se a sua mercadoria hoje já pesa algo em torno de 100 quilos, eu acho que já vale a pena você avaliar fazer uma importação marítima dividindo um container, que a gente chama de LCL, que é Less Container Load. Entendeu? Então fica como uma referência isso, o peso. Se você tem uma mercadoria com peso em torno de uns 100 quilos, já dá para avaliar. E tem que avaliar também que tipo de produto é esse que está pensando em importar. Tem alguns produtos que podem ser considerados mercadorias perigosas para transporte e pode ser muito complicado, até inviável, importar de determinadas formas, até mesmo dividir no container. Porque se for uma mercadoria que é considerada perigosa para o transporte, pode ser que você exija que seja uma importação em container dedicado, ou seja, todo container seu, você não possa dividir com outros. Então tem que avaliar tudo, entendeu? É um processo que muitas vezes gasta dias para você resolver fazer. Depende não só do consultor, depende também do fornecedor, do importador, do agente de cargas. Depende de terceiros também para fornecer algumas informações, e depende do despachante aduaneiro fornecer algumas informações. Tem que ter conhecimento, experiência prática para fazer o negócio da forma correta. Então, assim, não é algo para principiante, não é algo para amador, não é algo para fazer da forma errada, porque se você fez o processo de planejamento da forma errada, todo o seu processo começou da forma errada, e de repente você vai ter despesas que você não previu, que você não sabia que tinha, ou te passaram errado, ou te passaram de forma superficial, e chega aqui depois você tem que pagar a conta, entendeu? E às vezes até inviabiliza o seu processo. Então tem que fazer todo um planejamento, gasta tempo, não é algo que adianta fazer com pressa, correndo. Acompanhar um processo de importação, mesmo que você planeja da forma correta, pode acontecer outras coisas durante o caminho que saiu fora do seu controle, que você não sabia. Que às vezes o fornecedor passou uma dimensão errada, igual aconteceu recentemente aí. Teve um fornecedor, passou uma informação errada em relação a dimensões da carga. Aí o agente de cargas falou que não dava para fazer mais, transportar mercadoria em um determinado tipo de container, tinha que usar um outro tipo, o frete era mais caro, aí o importador achou ruim, entendeu? Achou que tinha que pagar menos, aí foi uma confusão. E até conseguir, a única solução foi, em vez do próprio importador ficar responsável pelo frete, o fornecedor teve que ficar responsável pelo frete e assumir a pendência lá dele, em relação à dimensão que ele passou errada. Aí vai você negociar com o fornecedor, explicar para o importador, tentar resolver a situação, entendeu? Então, por exemplo, uma questão também do embarque de uns isqueiros lá da China para um cliente.
Maior novela conseguir embarcar o tal dos isqueiros também, porque é considerada carga perigosa, mesmo que não tenha nada por dentro que possa entrar em combustão, também as empresas não queriam transportar. Foi um custo achar alguém que transportasse o tal do isqueiro. Uma vez também lá para importar umas facas de cozinha foi um custo também, teve que ter autorização da polícia lá na China para transportar o negócio. Demorou um mês para conseguir essa autorização lá. Então assim, cada caso é um caso, entendeu? Então a gente tem que ter esse conhecimento, essa vivência para saber lidar com as situações também na medida que elas vão acontecendo. Tem processos que acontecem de uma forma mais tranquila, outros têm alguns percalços aí no meio do caminho e tem que saber gerenciar e cuidar de tudo isso. Mas é isso, tá? Então espero que tenha esclarecido um pouco mais aí sobre essa questão de importação, dividindo container, importação marítima, ver se seja container inteiro também é basicamente a mesma coisa. E se você tiver interesse aí num curso, quiser aprender mais sobre esse assunto, a gente tem um curso completo de importação, curso à distância, segurança imediato e tem consultoria para planejar e gerenciar os processos de importação de uma empresa. Então entre em contato aí, se inscreva no canal, ative as notificações, manda uma mensagem que a gente vai conversando, explicando mais sobre o assunto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aí, até mais. Tchau, tchau.